Ângela? Olá. Oi, boa noite. Amei essas duas professoras feras arrasando na tecnologia, hein? Ângela e Eda, parabéns. 6 minutos atrasado, mas tudo bem. Parabéns, que legal. Então, boa noite, Eda. Boa noite, Ângela. Boa noite para vocês todos que estão começando a entrar aqui, né? Hoje nós teremos uma aula. Nós teremos uma aula com duas professoras. Porque essa live ao vivo e todo o conhecimento que vocês vão compartilhar com a gente, né? É uma aula, né? É uma oportunidade que a gente vai ter de aprender com vocês duas. Então, Eu entrei. Olha, como? eu acabei de entrar eu mesma na live. Ah, eu vi! Olha, quem sabe, sabe, hein, da tecnologia, hein, Ângela? Eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessa, hein? É só para ter certeza que está funcionando. Mas está funcionando direitinho, né? Todo mundo escuta a gente. Ótimo. Essa live vai ficar gravada no perfil da ABR. Então, as pessoas elas vão continuar assistindo, vão continuar tendo acesso a esse conteúdo. Então, eu quero começar a live apresentando vocês duas, né, para as pessoas. Quem é a Ieda? Além de ter sido a minha professora de cadeiras básicas, que hoje eu estava me recordando de uns momentos que eu tive com você, Ieda, e da alegria que foi, né, quando você chegou com as canetinhas coloridas. Eu fui assim, a loucura, né? E vamos desenhar, e vamos, né? E colocar a mão na massa, né? A fome que eu senti de aprender com você naquele momento, né? Você tem essa habilidade de ensinar, para mim chegou de um jeito até um pouco lúdico, diferente, que vem por outros caminhos, né? De fazer a gente pôr a mão na massa, né? Aprender o tema, e você vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é o Cadeiras Básicas, estudar anatomia, o porquê estudar anatomia, não só estudando por meio dos livros, né? Mas colocando a mão na massa e vivenciando, e tendo uma experiência. Então você consegue ensinar anatomia oferecendo para um aluno uma experiência também, né? E foi isso que eu senti como sua aluna. Então, a Ieda, ela só tem 25 anos de experiência com Rolf, né? Pouquinho, né, Ieda? Dá até medo de falar, né? Os 25 anos já se passaram. 25 anos. E a Ângela também, né? Quantos anos, Ângela? 21. 21 anos. Então, é bastante. Quantos anos como professora? Desde 2011. Desde 2011. É bastante. E olha só, eu estava também sentindo como foi a minha experiência nos últimos tempos com você, né, Ângela? E eu tinha comentado com você que com poucas palavras você me faz entender o Rolfing via palavra, via explicando, via olhando, via, sabe, conectando, ensinando, né? Então você tem uma forma de explicar e ensinar, né, e falar sobre o Rolfing que me acessa, que me toca e que me faz fazer aquela conexão assim, ó, plim, aham, entendi, faz sentido, é isso, virou a chave, né? Então vamos lá. A Ângela também, golfista avançada, né, de movimento desde 2004, né, além, né, da formação graduada em Educação Física, Fisioterapia, está estudando agora osteopatia, mas vem do Pilates, vem do Yoga, né, e com muitas outras coisas, né, estudou com a Regina Favre também, né, do trabalho do Anatomia, Stanley Kellyman, que eu adoro, acho massa. E a Ieda também, rolfista e avançado, também professora de Rolf, né? Estudou antropóloga de formação. Interessante, hein, Ieda? Gostei. E aí, desde a infância, esteve envolvida com dança, com práticas corporais, né? Então, são duas professoras que têm
muitos anos de estudo, né, dentro do olhar do Rolfing, mas também com outras formações, outras especializações, e todo esse conhecimento ele vai agregando aquilo que elas compartilham com as pessoas, né? Então é uma honra, é um prazer estar com vocês hoje aqui. E aí, para a gente começar essa live, eu queria perguntar um pouquinho, Angela, o que te moveu a ter o seu primeiro contato com o Rolfing? Né? Alguém chegou para você e falou, olha, tem um golfista, como foi esse primeiro contato? Como foi a sua primeira experiência com o golfe? A primeira experiência, assim, o livro chegou até mim. Eu era personal, estava dando aula, mas junto com ginástica holística, então era um personal mais voltado para a consciência. Aí uma aluna carioca, ela virou para mim e falou assim, você já ouviu falar do Rolfing? Toma esse livro aqui, é a tua cara. Eu e as caras, né? Aí aquele livro ficou 2 anos. Aí meu ex-marido chegou um dia, pegou esse livro, ele queria mudar, sair do karatê, fazer outras coisas. Começou a ler o livro e falou assim, eu vou fazer isso. Ele fez o primeiro módulo. Daí ele voltou para casa e falou assim, é a tua cara. Eu assim, gente... Então assim, eu digo que eu entrei pela porta de trás. Geralmente quem vai para o Rolfing teve a experiência de ser rolfado, experimentou no corpo, foi assim, tocado e aí falou assim, não, é isso. E eu não fui por aí. Tanto assim, a primeira vez que eu fiz a série, né, a receita, ela era recém-formada, ela ficava olhando no caderninho, então assim, não teve nenhum efeito. O efeito maior foi na formação, com a Mônica Caspari e depois com o Bergodard. Quase assim, oi? Como assim? O que é isso? Então, assim, eu entrei, mas não sabia exatamente o que era. Entendi. E você lembra o nome do livro? A Vânia está aqui perguntando. É da Aida Rolf. Ah, De capa preta. O único livro que ela escreveu em 1970, alguma coisa. legal. Então, vocês que estão assistindo, se vocês quiserem escrever algumas perguntas também para as professoras, elas podem ir respondendo durante a live, né? E Eda, me fala um pouquinho, eu também estou curiosa, né? Como foi esse seu primeiro contato? A primeira vez que você ouviu falar sobre o Rolfing, despertou esse plim, vou ver o que é. Como foi? Você lembra desse momento? Lembro perfeitamente. Foi um amigo meu da Unicamp, ele falou para mim, eu na época estava com antropologia, estava fazendo mestrado, e esse meu amigo que fazia que mudou minha vida. Na época, eu fui procurar ler o livro também, aí eu li o outro livrinho que é sobre a Aida, né, as frases que os alunos pegaram dela. Aida Rolf fala, e um livro bem fácil de ler, bem gostoso, e eu fui ler esse livro e falei, nossa, que legal isso, interessante. Eu fui procurar na época, eu era mestranda da Unicamp, e era muito caro, eu não conseguia pagar. E aquilo ficou na minha cabeça. Acabei meu mestrado, fui ter uma empresa de pesquisa de mercado, e um dia, já profissional, já estabelecida, né, eu fui fazer o processo de Rolfing com a Paula Matoli. E a quarta sessão, eu senti meu corpo aterrissar na terra, literalmente. Foi uma sensação que eu falei, nossa, o que está acontecendo? Foi uma mudança muito grande, né, de percepção de chão, de segurança. E aí eu falei com a Paula, minha rolfista, assim, nossa, muito legal isso, né? Como é que é a formação, o que é? E ela falou, olha, está começando o meu comecinho, vai aprender anatomia, cinesiologia, relação terapêutica, que é a nossa unidade 1, né, da formação do. E eu falei, liga lá. Liguei. E aí comecei a conhecer a Cornélia, que é uma professora, um ser humano maravilhoso. Aí me apaixonei mais ainda. Eu já dançava também nessa época, né? Eu dançava semiprofissional, então tinha conhecimento e curiosidade sobre o corpo, sobre músculo, ligamento, tendão. E aí me apaixonei, né? Eu fiz a unidade 1, né? E aí
me formei e estou aqui há 25 anos. Ai, nossa, 25 anos. Uau, uau. E vocês duas, como professoras, né? Porque eu sei que a vida é puxada, né? A vida de professor, né? Em que vocês estão esticadas, né? Mas vocês continuam atendendo com Rolf, além de ensinar? Primariamente, Tárika, a paixão é no consultório, né? Eu adoro pessoas e os desafios que cada um chega, traz para a gente trabalhar, né? Cada universo, cada história pessoal. E dar aula é uma paixão também, óbvio, mas o meu fazer primário é o consultório aqui em Campinas. Atender em Campinas. Ai, que delícia. E você, Angela, ainda tem espaço na sua agenda para atender? Tem para me divertir, tudo tem espaço. É interessante, né, que para mim, né, na minha experiência, o Wolfing é uma jornada de transformação pessoal, né? E geralmente a gente precisa ter coragem para, de fato, mergulhar nessa jornada, né? De estar realmente viver essa transformação, né? De experimentar o Wolfing, sentir e estar lá, né? Tem algo que você gostaria de compartilhar, Ângela, relacionado a algum tipo de transformação, algo que você lembra e fala assim, uau, isso me mostrou algo, né? Tem algo aqui precioso, tem um diamante aqui nessa transformação, nisso que eu vi acontecendo, ou com você, ou com um aluno, ou com alguém que você possa não dizer nome, mas trazer um pouquinho dessa experiência? Eu gosto de dar aula, porque eu gosto de ver a transformação que acontece para a pessoa. Então, a impressão que eu tenho é que é como se a pessoa acordasse para ela. Ela sempre esteve ali, só que às vezes ela está com uma luz mais apagada e no processo das sessões ou no processo da formação, quando a pessoa entra nesse lugar, ela se transforma. Mas cada um tem a sua velocidade, né? Não é uma coisa alucinada. Mas acordar para a sensação, essa sou eu, de reconhecer, de encarnar a experiência, é maravilhoso. E eu fui para ser professora, porque eu não entendia nada. Eu não sabia anatomia. Aí o professor Hubert Godard, ele pegou a minha mão e falou assim, toque os rotadores. Eu, oi? E aí, depois daquilo, eu falei assim, não, eu tenho que ser professora de anatomia também, porque só tem um jeito. Estudar sozinho é uma coisa, estudar porque o outro vai cobrar, tem uma responsabilidade, né? Como a Ieda está lá no CB, ela, o Marcos. Então, assim, a gente aprende... O cliente não pode saber, mas a gente aprende com isso. A gente aprende com o aluno. Essa Tá relação vivo, né? Ai, que lindo, que lindo. Tá vivo, né, Ângela? É um processo vivo, né? Que tá acontecendo. E o que eu percebo da beleza do trabalho de vocês é respeitar o tempo do aluno e do cliente, entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua individualidade, né? Eu estava ainda conversando com a Ângela. Eu falava assim, Ângela, não é possível. Eu estudei, eu leio livro, eu pesquiso, eu escuto todos os professores falando, mas você falou a frase da Aida Wolfing, fez um estalo, né? Eu escutei várias vezes, eu escutei a mesma coisa, mas naquele momento fez a conexão, fez um sentido real de corpo, mente, espírito, alma e tudo, né? Fez, né? fala assim, que tem que repetir quantas vezes Ieda, um conhecimento, sei lá, ela dava aula e ela falava assim, tem que repetir 60 mil vezes assim, até um dia entrar, né? E eu acho assim que por que você foi tocada naquele dia? Porque aquele grãozinho estava assim, todo mundo estava te dando, te dando, te dando. Chegou uma hora que fez sentido, né? A química. Exatamente, exatamente. E essa é a beleza, né? Cada um tem o seu tempo, cada corpo e tudo, né? Tem um momento certo, né?
E tem algumas perguntinhas aqui. Vocês querem responder essas perguntas? E depois eu queria saber um pouquinho, Ieda, também, da sua experiência de transformação, né? Do que você poderia compartilhar com a gente, né? Então, o nome do livro, as professoras falaram, né? Que é o livro da Aida Rolf. Então, você pode dar uma pesquisada na Amazon, né? Tem muita coisa legal. Não, esse livro está esgotado. Esse está esgotado? Está esgotado. Mas tem outras possibilidades, né, de estudo também, por meio do livro, e também vai ter experiências. Então, se você mora em São Paulo, Vânia, o meu convite para você é vir ter uma experiência com as professoras, né? Então, agora, dia 14, dia 15 de fevereiro, a gente vai ter uma oportunidade de ter uma experiência com a professora Ieda e a Paula Matoli, em breve também com a professora Ângela. Então, é experimentar, é sentir, né? O Rolfing pode agravar fibromialgia? Não, acho que não. Bom, você tem profissionais e cuidados que você tem que ter com cada condição, né? Mas não é não é um fato, né? Não é um fato que Rolfing agrava fibromialgia. Eventualmente, Rolfing pode não ser a melhor técnica ou método para aquela pessoa com essa condição. Então, é muito relativo, né? E é bom a gente lembrar, né? O Rolfing, ele não é voltado para curar patologia. A gente não habilita no nosso treinamento os alunos a tratarem patologia. Porém, a gente sabe que nossos clientes vão nos buscar por causa de várias patologias que eles estão sofrendo, né? E que o Rolfing, ao organizar e integrar o corpo, né? Ao melhorar a funcionalidade, ao melhorar a estrutura, pode aliviar ou resolver, solucionar algumas dessas condições. Então, eu já tive clientes com fibromialgia que não tivemos sucesso, e eu sou sempre muito honesta, eu digo, olha, se a gente não tiver uma melhora em 3, 4 sessões, talvez Rolfing não seja para você. E eu tive clientes com fibromialgia que na primeira sessão a pessoa tinha uma dor no pé muito importante, não conseguia ficar muito tempo de pé, e na semana seguinte essa pessoa foi ao shopping e não se sentou por 1 hora. Conseguiu caminhar no shopping sem ter o desconforto que ela sentia nos pés. Então é bem relativo, mas assim, todo o trabalho que a gente faz, né, assim como na medicina, não faça o mal, né, do no harm, a gente não vai fazer o mal. Então, sempre no diálogo com o cliente, a gente vai monitorando se o que a gente está fazendo está sendo bom e efetivo para o que ele veio nos procurar. Acho que alguém sabe se mudou ao longo do tempo o Rolfing. E aí, coisas que foi ajustado foi a qualidade de toque, né? Que lá, década de 50, 60, era mais hard, mais pesado. E aí, quando veio com pesquisa, estudando, sabe que assim, se a mão é forte, o sistema nervoso vai reagir e não vai ser bom. Então, a qualidade do toque hoje em dia é diferente da qualidade do toque lá quando ela criou. E também, assim, a experiência de ver a face a seca no laboratório, que é uma coisa seca e dura. Então, fica a imagem para soltar aquele tecido, não solta tecido, né? A gente trabalha mais no tecido conjuntivo frouxo, que é para deslizar, do que soltar mesmo o tecido. Então, isso mudou. Isso é muito legal. E para amarrar a fala das duas professoras, eu quero trazer a frase da Aida Rolfing, que a professora Ângela me falou nessa conversa, né? Que é: o propósito fundamental para o qual o Rolfing foi desenvolvido é o potencial humano, não é o alívio da dor física ou mental. Né? Então, o alívio da dor física ou mental é só uma consequência de todo o trabalho que é feito para que você possa, essa é a forma como eu tenho, para que você possa acessar de fato esse lugar de potencial de vida no próprio corpo. Faz sentido? Exato. É isso. Por isso que é uma jornada heróica também, né? Porque nem sempre é
é algo assim, uau, eu vou acessar o meu potencial e tá tudo beleza, né? Pode dar medo às vezes, não? De acessar essa fonte e isso pode causar transformações, não só de mudanças, né, com relação a uma saúde melhor, né, né, tanto física quanto mental, mas outros tipos de mudança, né? A gente pode até falar de mudanças de carreira, né? Que é um dos temas que a gente conversa bastante, e outros tipos de mudança, né? E também, assim, ó, no Rolfing tem as tais categorias. Quando a gente olha para a pessoa, a gente quer a função, a parte energética, a psicobiológica. Então, a pessoa pode procurar Rolfing quando ela toca lá a campainha, procurando, estou com uma questão na minha estrutura, estou com dor. A outra pessoa pode ser uma coisa mais funcional, a outra é mais energia, não estou conseguindo mudar, ou o modo dela estar no mundo. Então, assim, o fato dela, a Ida Rolf, que fez escrever essa frase do potencial humano, e quando a gente tem uma dor ou não está funcionando, você não consegue ser você 100%, porque tem um barulho dentro de você, que é a dor, a disfunção, que acaba atrapalhando. Mas, às vezes, a pessoa não está ainda preparada para o próximo passo de ser ela mesma. Então, a gente olha para a pessoa e fala assim, a camada de disponibilidade dela, ela só me trouxe a estrutura, é na estrutura que eu vou trabalhar. Não, ela só quer saber como que mexe o ombro, sobe o ombro, é lá que eu vou ficar, porque eu respeito aonde ele está. Esse é para você, tá? Erika Rolf integra o SE. Eu estou tendo também um presente da vida de poder estar um pouco mais próxima do professor Pedro Prado, que além de ser professor de Rolfing, também é professor de SE, né? Então, Para quem não sabe. não entendi, desculpa. É que tem que além eu não sei se você sabe o que é esse SE que ele colocou. Então, SE é um trabalho, a gente chama de Somatic Experience, né? Experiência somática é um trabalho do Peter Levine, né? Um americano, onde ele trabalha com trauma via sistema nervoso, não via contar sobre a história, né? Mas via corpo, né? Uma das abordagens terapêuticas somáticas. Eu tive a oportunidade sou formada, né, em SE e hoje em dia trabalho com os professores de experiência somática aqui em São Paulo e estou acompanhando o professor Pedro com uma turma maravilhosa de rolfista que está aprendendo experiência somática e o que eu costumo dizer para as outras professoras e os meus colegas, eu falo assim, tem uma diferença enorme da turma de rolfista porque eles já vêm preparados e o iniciante, um deles, parecia um módulo avançado, né? Porque o rolfista ele já vem preparado, ele já é, né? O profissional ele já chega, né? Então, a qualidade da pergunta do rolfista, da presença e do trabalho, eu olhei o iniciante um deles o primeiro dia, eu falei, uau, mas parece um avançado, né, de experiência somática. Imagina como essa turma vai estar quando eles chegarem no módulo avançado, né? Então, preparando o coração até O Peter Levine é rolfista? Foi, né? Foi rolfista, foi formado rolfista. A trilha, ela vai... Ai, gente, é muito linda a conexão dessas duas abordagens terapêuticas. A base do Rolfing é Reich? A Ida Rolf, ela se alimentou de 3 fontes. Da osteopatia, do Still, da yoga, né? Que na época estava chegando, essas práticas orientais, os orientais estavam chegando nos Estados Unidos, e ela foi uma praticante estudiosa da yoga, e da homeopatia, que também ela era uma mulher muito estudiosa, avante do seu tempo, embora ela fosse bioquímica, em algum momento ela estudou a homeopatia. Então ela pega os princípios dessas 3 práticas, desses 3 métodos, e fala, eu vou fazer uma coisa aqui, que vai mexer na face, da miofáscia, e eu vou organizar o corpo e melhorar esse potencial humano, como a gente começou a falar no início da live. O que a Aida queria era a melhor expressão do potencial humano.
E a nossa área de entrada é o corpo, né? Então, mas não tem a ver com o Reich. Embora em algum momento deve ter alguns profissionais rolfistas que fizeram essa conexão, né? Tem os neo-reichianos nos Estados Unidos, que é uma comunidade grande, e tem a questão das couraças, né? Que o Reich fala. E o Rolf vai tocar locais do corpo que tem armazenado uma energia, né? Uma memória, e que tem algum bloqueio. Então o Rolf vai tentar desbloquear e liberar essa região. Então, tem uma interface com o Reich, mas não tem origem no Reich. Né, Ângela? Muito legal. E Vânia, também uma dica, você pode entrar no site da ABR, que é rolfing.com.br, e lá você vai encontrar bem facinho, encontre um rolfista. E aí você pode ver na sua cidade qual é o rolfista mais próximo de você e ter essa experiência de receber uma sessão de rolfing, né? E escutar o seu corpo, né? E vivenciar também essa transformação, né? Então, é um convite, né? Muito bom. Então, vamos seguir. Eu tenho, assim, várias né, perguntas, assim, né? Geralmente, questão de rolfing, como funciona? Eu acabei de falar, indicar aqui, né? Olha aí, gente, entra aqui no site da ABR, procura o pessoal, o rolfista qual que é a sua cidade, e ele vai ficar fazendo rolfing pro resto da vida ou tem um número específico de sessões? Fala, Ieda. Posso pegar. O protocolo que nos é ensinado, que a gente ensina, a Ângela e eu como professores, né, guardiãs da receita, do método Rolfing, é um protocolo que tem 10 sessões. Mas 10 sessões é como um protocolo para a saúde. Cada sessão mexe num segmento corporal e num tema, né, do movimento humano. Então, a respiração, a caminhada, o alcançar, o empurrar. Porém, essas 10 sessões não são restritas. Então, se vem uma pessoa que tem uma questão de pescoço, eu posso repetir a sessão do pescoço mais de uma vez, né? Então, cada sessão mexe num segmento corporal. Se a pessoa apresenta uma questão em algum segmento, eu posso repetir, né? E depois que ela faz esse primeiro ciclo, que a gente hoje em dia fala de 10 a 15 sessões, não falamos mais 10. Aí a pessoa vai para a vida, vai absorver ou rejeitar aquilo que recebeu, vai incorporar na sua vida o que foi bom para ela, o que ela gostou e que sentiu, que modificou e que melhorou o seu potencial humano. E a gente preconiza depois as sessões de manutenção uma vez por ano. Então, uma vez por ano, essa pessoa volta e pode fazer 3, 4, 5 sessões. Aí o processo é um pouquinho menor. Então, esse é o jeito mais ou menos que a gente trabalha, né, Ângela? Tem alguns profissionais que hoje em dia estão trabalhando um pouquinho diferente, mas o que era preconizado pela AIDA eram as 10 e 15 sessões iniciais, e depois as manutenções que ela chamou lá atrás de após 10, ou em inglês pós-10. Nossa, que legal, Ieda. Então, você quer trazer um pouquinho de palavras, Ângela, sobre as sessões de rolfing? Eu tenho um amigo que ele perguntou assim, mas espera aí, você vai ter uma receita e vai fazer igual para todo mundo, né? E não é igual, porque assim, se o território da primeira é a respiração e a pelve, vai depender aonde está a minha caixa torácica, qual é o padrão da minha pelve. Então, assim, o território é a pessoa vai mostrar onde ela está e o que ela precisa, né? Então, se ela está fixa mais no mundo da frente dela, na linha anterior, você sabe que vai precisar soltar. Outra pessoa pode estar mais fixa no mundo de trás, na linha posterior. Então, é a caixa torácica com necessidades pessoais, né? Uma coisa que me veio também te escutando, Ângela, a gente sempre está diferente, né? Então, a experiência que eu tive lá atrás, né? A primeira vez que eu comecei a fazer rolfing, eu fiz com um amigo do professor Ale Duarte, né? Eu era uma pessoa de um jeito. E quando eu comecei a fazer as sessões com o Gui, eu era outra pessoa de outro jeito. Então, é uma experiência totalmente diferente, né? O meu corpo, ele recebeu aquela informação de uma forma
totalmente diferente. Eu tenho certeza, se daqui a alguns meses ou o ano que vem for fazer as sessões novamente com outro profissional, vai ser outra jornada, vai ser outra experiência, porque é como se tivesse uma maturidade diferente para receber esse trabalho de gerir, sentir, apreciar e de fato integrar no meu corpo, né? Duas coisas. O momento do cliente, então a cada vez que você for fazer, você estava no seu momento. E tem um encontro com o rolfista. Então você pode fazer comigo, pode fazer com a Ieda, a mesma primeira sessão. E a experiência vai ser diferente, né? O modo como eu vou ler, onde eu acho que está precisando, como ela vai ler, ou como você se solta para mim ou se solta para ela, ou se eu faço alguma pergunta que evoca uma memória, né, depende dessa relação. O golfista adora falar assim, golfing é relação. Relação sua com você com o outro, você com o mundo. É, E para essa relação acontecer, é necessário ter um campo seguro, né, Angela? Onde o corpo sente confiança suficiente para se entregar para esse processo. Faz sentido? Assim, quando começa a LMF, o que eu falar assim, procurando fácil. É fácil. O primeiro sistema que a gente vai tocar é sistema nervoso. Quando você atende o telefone ou quando você responde o e-mail, o meu sistema nervoso vai ler a tua resposta ou como você fala comigo de um jeito. Já tem que cuidar dessa qualidade para não assustar a pessoa, né? É. Isso acontece desde o primeiro contato, que é um contato, às vezes, até do olhar só, né? O olhar toca, né? A palavra toca, né? Que legal. Então, e assim, qual que é a diferença, professoras, da sessão de Rolf e Rolf em movimento? É difícil essa pergunta? A sessão É pergunta cabeluda? de ela pode ter pedaços de movimento. Movimento para a gente, quando você vai levar, tem que ter a intenção, colocar a atenção naquilo que você está. Então, movimento para a gente não é sobe e desce. Mas daí você, terapeuta, tem que saber conduzir. Experimenta o braço. Uau! Não, tem alguma coisa diferente. Aonde? A escápula está deslizando. Então, nessa experiência que a gente fala na fenomenologia, que é a experiência na primeira pessoa. Eu posso lá no CB aprender a biomecânica, qual é o movimento esperado da escápula, do ombro, mas aquilo no livro, aquilo no vídeo, não é aquilo no meu corpo. Então, assim, quando a Aida fez o protocolo, ela fez estrutural, vou tocar, soltar. Mas daí ela começou a olhar pela janela e ver que assim que a pessoa saía, ela voltava para algum padrão, porque aquela atitude tinha algo mais do que só soltar um tecido. Aí ela começou a pedir para os artistas começarem a ajudar a criar experiências de movimento, sériezinhas de movimento, para integrar. Não, entendi. Aí, Eda, fala para você que você tem mais. Então, só voltando, né, Tárika? Então, a Ângela, vou pegar da onde a Ângela parou. A Aida, ela fez um protocolo estrutural, então de toque, né, e de reorganização das estruturas do corpo. Então, a gente fala do Rolfing estrutural. Mas ela percebeu, como a Ângela acabou de contar, que ela via que a pessoa mudava estruturalmente, mas tinha alguma coisa que voltava. E ela pede, então, para alguns alunos dela que tinham mais contato com dança, com movimento, com terapias somáticas, que fizessem um protocolo de Rolfing para a pessoa incorporar melhor a experiência dela e poder levar embora, né? Então, ficar com ela. Porque a gente muda o tecido, mas a pessoa tem que ter uma percepção, E daí a Ângela já citou o nosso mestre, o Robert Godard, e ele traz muito a questão do significado. Porque se eu sou uma pessoa fechada, tímida,
que pede desculpa porque nasceu, e aí o Rolf estrutural abre o peito, organiza a coluna torácica, etc., o olhar, aí a pessoa não se reconhece nesse lugar. Então, a questão do significado, do emocional, também está envolvida na mudança desse potencial dessa pessoa. E vai dessa pessoa aceitar ou não. Então, o Rolf Movimento, ele vai falar exatamente disso, quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, é um lugar do nosso treinamento que é bem mágico, bem transformador, porque a gente vai tocar a pessoa com a palavra, com um toque um pouco mais leve, né? E com a reflexão da pessoa com ela mesma. Então, essa é a divisão do Rolfing estrutural e do Rolf movimento. É. E, Vânia, para você saber, essa live vai ficar gravada no perfil da ABR, né? É Rolfing Brasil. E nesse perfil, no link da bio, você pode ter acesso a várias outras lives, né? E a muitos outros conteúdos, tanto das professoras, mas também de outros professores, né? Então tem muito conteúdo interessante que você pode acessar né, no perfil da ABR. E o porquê que eu fiz essa pergunta, né? Qual é a diferença das sessões e Rolf Movimento? Porque a partir de março, na BR, em São Paulo, né, vai começar a ter uma vez por mês o Rolf Movimento. Então, é um encontro de 1h30, onde vocês podem vir, vocês que moram em São Paulo, podem ir lá para a doutora Arnaldo, né, conhecer a doutora Arnaldo, conhecer as professoras presencialmente, conhecer os golfistas e ter uma experiência com o Rolf, né, em movimento, né, ter uma experiência em comunidade com outras pessoas, né. Uma das coisas que eu percebo, e eu percebo quando eu converso com vocês também, é o campo do Rolf, né? E esses dias eu me peguei refletindo sobre isso. Gente, o que é esse campo do Rolf, né? Na aula da Ieda, eu sentia isso, os alunos sentiram isso, né? Eles faziam esses comentários, nossa, tem uma coisa diferente, né? Tem um campo, tem uma coisa que pulsa, né? Para mim, eu não tenho religião, né? Eu sou muito do yoga e meditação. Eu senti a pulsação de vida acontecendo, né? Quando eu falo com a Ângela, é como se ela tivesse compartilhando isso, é como se eu estivesse acessando isso, isso acorda, né? Então, esses encontros em comunidade é a possibilidade de estar junto, conhecer pessoas e viver isso também. Vocês querem trazer um pouquinho de palavras sobre essa experiência, né, de estar em comunidade, de falar e de experimentar o Rolfing e o campo? Eu acho que quando é assim, sala de aula, o foco é todo mundo tá com a mesma intenção naquele lugar e tem que ter essa disponibilidade de se olhar. Então, é como se fosse ao mesmo tempo, todo mundo é cúmplice e companheiro. Cúmplice porque eu vou ver meu padrão, eu já sei qual é meu jeitinho. E às vezes a gente acha que está arrasando que ninguém sabe, mas é ao contrário, o mundo sabe mais do que... Então, você tem a transparência, começa a ter mais cumplicidade. E a gente, a unidade 2, que é quando a gente vai aprender o protocolo, a receita, as 10 sessões, a gente aplica num amigo, uma outra pessoa aplica na gente, então a gente troca esse aprendizado e recebe no grupo. E isso gera muita intimidade, porque você está vendo, ou a pessoa está falando, nossa, estou sentindo, meu braço mudou. Nossa, agora estou percebendo, sei lá, no meu peito tem uma tristeza, sei lá, cada um conta a sua história. E isso você só pode contar se você confiar naquele ambiente, naquele campo. Então é muito mais potente o que acontece nesse lugar. Porque primeiro a gente passa assim, das 9 às 18, sentindo e experimentando. Não é falando. Então a gente fala e tem que ir para a experiência. E isso traz a energia. Bem concreto, gente. Vai viajando na maionese, não é bem simples. Assim.
E o quanto que a experiência do outro também pode afetar a gente e fazer a gente refletir sobre, né, o que está acontecendo com a gente também, né? Pode ser uma mola propulsora para a autoobservação também, né? E Nanda, se você é fisioterapeuta, a minha indicação acessa o próprio site do Rolfing, você vai ter a parte de cursos, né? Vai começar uma formação agora de LMF. E aí, ó, já fica aqui, ó, Nanda, a dica, fica aqui que a Ieda vai falar o que que é LMF, né? E se você é fisioterapeuta, você pode ir para o LMF, não é verdade? A nossa unidade 1 hoje, o curso de Rolfing tem 3 unidades, unidade 1, 2 e 3, e a 1 é o início. Dependendo da área que a pessoa vem, ela pode entrar no LMF, que já é o curso de liberação miofascial, que já dá uma certificação para a pessoa que faz o curso. São 5 módulos de 3 dias. Então, em 5 meses, a gente vai ter, uma vez por mês, 3 dias, né? Mas se a pessoa, assim como eu, vem da antropologia e da dança, eu não tive anatomia quando eu fiz minha graduação. A gente tem um colega que foi jornalista, enfim, tem gente que veio de artes plásticas. Essas pessoas, elas vão para um curso anterior à liberação miofascial, que chama cadeiras básicas, onde a gente vai dar, então, a base para eles de anatomia, fisiologia e cinesiologia, para que quando eles entrem junto entrem no LMF junto com fisioterapeutas e educadores físicos, que é a nossa grande busca, né, o público, mas pode ter médicos também, já tivemos médicos formados em Rolfing. Aí essas pessoas, como eu, vão saber anatomia, fisiologia e cinesiologia para acompanhar o curso. Esse curso inicial de cadeira são 70 horas. E é esse que você estava falando, né, Tárika? Que a gente pinta, a gente usa fita crepe, a gente vai fazendo todo um estudo do corpo humano, o mais leve que a gente consegue deixar essa matéria, né? O liberação já vai para toque, então a gente já vai trabalhar liberação miofascial, então tem um pouquinho de revisão de anatomia, mas é toque e o que a Ângela já colocou. A gente já começa a falar da relação terapêutica, né? Como é, Ângela, o primeiro contato que a gente tem com o nosso cliente é com o sistema nervoso. Então, a gente já vai estar também falando para as pessoas de que a gente tem que estar em contato, em relação. Né? Assim como a gente já vai alimentando a nossa propriocepção, a nossa percepção de nós mesmos, a nossa compreensão do nosso corpo, que é a forma com que eu vou conseguir compreender melhor o corpo do outro. Depois que você passa por essas 2 matérias, né? Dependendo de onde você vem, tem o curso de RT, que são 2 dias e meio, então a gente vai reforçar a questão da relação terapêutica. Então a gente vai dar ferramentas para o aluno para compreender um pouco mais do como está na frente de outro ser humano na condição de terapeuta somático ou de rolfista. Depois a gente vai ter a unidade 2 e a 3. A 2 e a 3, basicamente, é onde você aprende o protocolo do Rolfing, as 10 sessões. Assim como aprende o Rolfing em movimento, tá? Então, daí são mais ou menos, a unidade 2 e a unidade 3, mais ou menos 50 dias por ano. Então, vão ser 10 módulos, mais ou menos, de 5 dias cada um. É um pouquinho menos, né, Ângela? Mas para fazer uma coisa mais sintética, sem muito floreio, depois desse meio ano, tem mais 2 anos de formação. Excelente. E você, Nanda, você pode, pelo site da ABR, né, até procurar e conectar com a Ilana, né, que é a nossa vice-presidente. Ela está recebendo, né, tendo essa gentileza de receber esses alunos, orientar, dar boas-vindas, né, e passar essas informações para os alunos, né. Você pode, né, começar pelo LMF, e também, se você quiser já ter uma experiência com a professora Ieda e com a Paula, dia 14 e 15 de fevereiro vai ter a Arte do Rolfing, que é um workshop introdutório com as professoras, onde você vai ter não só uma experiência
de ter um pouco do acesso do conteúdo, né? O que que é o Rolfing, né, entender um pouco a história da Ida Rolfing, né? Mas também tem experiência vivencial, né? De sentir, né? No corpo, né? O Rolfing. Então, fica o meu convite para você também. E Vânia, já pensaram em fazer jornadas em imersões para quem mora longe, né? Em breve vai ter com a professora Lael em Floripa, em julho, em junho, em junho, em Floripa, atenção Floripa, eu estarei lá, espero eu. A professora Lael vai dar uma arte do Rolfing também, né? E a ABR está preparando aí um monte de coisa legal para poder receber também pessoas que moram em outra cidade, né? De imersões, de outros formatos e conexões com rolfistas também de outras cidades. Então, tem muitas preparações internas da ABR que estão no forno, prestes a sair. Então, só reforçando, né, Nanda, você pode fazer arte do Rolfing, onde a gente vai estar explorando, então, o que é ser rolfista, mas você sendo fisioterapeuta, o início é pelo LMF, não precisa fazer o cadeiras básicas, que é anatomia, fisiologia e cinesiologia. Ilana, se você quiser deixar aqui o e-mail para as pessoas te conectarem por e-mail, pode ser interessante. Então, quem quiser saber mais sobre o LMF, que vai começar agora em fevereiro, manda um e-mail para a Ilana, a arte do Rolfing também, e ela vai passar as orientações para vocês e também das outras experiências, né, e de toda a formação, né. Então, a gente já falou um pouquinho dessa jornada, né, do aluno, que é uma jornada que começa muitas vezes por uma experiência, né, ou às vezes um contato, um livro que chega, né, alguém que indica, uma experiência com rolfista, né, para mim foi o professor Ale Duarte, ele falou, Tárika, Rolfing, vai experimentar, e não sei o quê, eu, mesmo, Ale, tá bom, vou confiar aí, né, e tô aqui eu falando de Rolfing, né, e movendo um monte de coisa, e assim, também me preparando para, no meu tempo, né, começar a minha jornada como, de fato, uma estudante de Rolfing, né? E a minha pergunta agora para vocês, a gente daqui um pouquinho vai começar a se preparar para o encerramento dessa live, né? Ó, a Ilana deixou aqui o site da ABR, rolfing.com.br, e a minha pergunta para vocês é: o que seria da sua vida, Ângela, se aquele livrinho tadã, não aparecesse, se, né, não chegasse para você depois de 2 anos que o livrinho ficou lá, e a insistência, e vai, é a sua cara. Se nada disso tivesse acontecido, como seria a sua vida hoje? Uma cara mais amarga. Não, eu acho assim, essas experiências me ajudam a ir me reconhecendo. Então, o tempo porque assim, eu era personal, dava aula, e chegou um dia e falei assim, gente, as pessoas podiam vir sem cabeça, que não faz diferença nenhuma. Era a academia, aquela mesma música. Quem dá aula, sabe, era fita cassete, você punha a música, contava, ensaiava coreografia. Próxima turma, próxima turma. Aí você ficava animando. Aí eu fiquei frustrada, assim, não quero mais isso. Eu quero alguém com cabeça. Tá certo, eu sou limitada, não estou falando mal de personal, né? Então, assim, eu percebi que eu estava em conflito existencial, que eu queria algo mais, com conteúdo, eu queria conhecer. Então, se não fosse o Rolf, eu ia encontrar alguma outra. Assim, eu estou na osteopatia procurando conhecimento, aí é conhecimento teórico mesmo, o que eu quero. Porque a relação que eu encontrei no Rolf, eu não encontrei em outro lugar ainda. Olha só que legal. Nossa, que legal. E você, Ida, como seria, hein, se nada disso tivesse acontecido na sua vida? Sem fazer hipóteses que eu acho que são difíceis de fazer, né? O que eu sei é que, estando onde eu estou, eu sou uma pessoa que me sinto hoje, com 60 anos, muito plena, muito feliz. Gosto muito do fazer do consultório, de estar um a um com os meus clientes, né? Nessas descobertas. É sempre uma viagem muito, muito gostosa, muito amorosa, né? E de ser professora também, que me trouxe para um outro lugar, né?
Então, ser professor é um fazer mais diferente. Tem um que é de terapeuta também, a gente está lá cuidando de todos os alunos. Eu falo, especialmente na unidade 2, em que os alunos trocam sessões, né? Que eu também sou a rolfista de cada um deles, porque eu estou ajudando e conduzindo cada um dos alunos no aprendizado deles. Então, eu tenho que estar atenta ao qual é o desejo, qual é o pedido, qual é a estrutura, qual é a função de cada aluno. Mas esse fazer de dar aula e de ser terapeuta me faz ser um ser humano melhor, de ter mais abertura, de ter mais compaixão pelas pessoas que estão na minha frente. E aí, gente, é muito legal fazer a parte presencial do Cadeiras Básicas com a Ieda. Eu me via cheia de perguntas, assim, e eu olhava para ela, assim, eu me segurando, assim, às vezes umas perguntas tão sem noção, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, né? Mas eu tinha que perguntar. Traz uma coisa de curiosidade, assim, sabe? Né? Eu falava, gente, parece que eu tô no jardim de infância às vezes, né? Porque vem um alvoroço assim, né? Ai, meu Deus do céu, né? Então é muito gostoso, né? E essa experiência em grupo, né? Uma das coisas que eu estava conversando com os profissionais da experiência somática, né? Que um dos grandes sofrimentos hoje em dia da humanidade é a solidão. Né? E a gente começou a fazer uma reflexão até com o pessoal do yoga, eu tenho muita conexão com as pessoas do yoga, sobre a diferença entre solitude e solidão, né? E eu sinto que essas experiências em sala de aula, com outros alunos que estão na mesma jornada, estão atravessando uma jornada, né, de desenvolvimento pessoal, além de estudar algo, né, que vai agregar na sua carreira, que vai agregar na sua profissão, óbvio, mas que vai agregar de um lugar muito mais profundo que é a sua transformação e lapidação como um ser humano, como um indivíduo nesse mundo, né? E estar ao lado dessas pessoas, né, é a chance de você fazer novas amizades, né? De conhecer pessoas que estão falando, né, estão na mesma vibração do que você, né? Então, eu sinto, né, uma das grandes dores é essa questão da solidão, né? Tem muitas pessoas que morrem de solidão, né? E fazer um investimento em algo que você vai aprender não a só ter mais uma ferramenta de trabalho, mas a ter experiência de vida, é um investimento que de fato vale a pena. Eu gosto de falar assim que quando a gente encontra o cliente, a gente está ajudando ele a ler o livro que ele está escrevendo da vida dele no corpo dele. Né? Porque o tecido, ele vai se moldando de tanto você repetir uma atitude, um pensamento, você está... Então, quando a gente está tocando aquela pessoa, você está tocando a história dela. E ele é o escritor, ele pode falar assim, não gostei muito desse capítulo, acho que está na hora de eu mudar, acho que eu vou ver para lá agora. Então, é muito lindo e libertador. Libertador. Ângela, você falou a palavra que estava... Me vem até aquela coisa do mito da caverna. Faz sentido? Sai da caverna, né? Esses dias eu estava escutando um dos meus professores empresários, ele contou o mito da caverna, né? E ele falou, como é quando você sai dessa caverna, né? E eu lembrei do Rolfinho, eu falei, caramba, né? Tem isso também, né? Tem. Eu tô lembrando da história do meu irmão, um dos meus irmãos, ele foi vítima na hora que eu estava aprendendo o Rolfing, fui fazer, e eu lembro que a chegou para a cliente dela e falou assim, como você anda? E a menina chorou e falou assim, oh meu Deus, o medo de andar e dar o próximo passo. Aí eu achei que eu fosse arrasar, lá fui eu pro meu irmão, com aquela cara de intelectual. Como você anda? Com os pés. Assim, como assim com os pés? Então, assim, você ouvir o livro da pessoa e ele tem todo o direito de estar lá andando com os pés. O simbólico dos pés é o tempo dele. E depois, mais tarde, ele foi fazer e ele fala assim, nossa, estou sentindo que eu estou andando mais caído para cá, para lá. Quer dizer, o vocabulário corporal foi acrescentando e foi enriquecendo. Então, às vezes, a gente não sabe aonde a gente está, se eu estou preso ou não estou presa, porque tem uma ignorância. Então, aquilo
que é inconsciente, eu não tenho nem como mudar. Então, a primeira coisa que a gente fala no Rolfing é reconhecer o padrão. E o que você faz com isso? Você não vai fazer nada, minha filha. Primeiro você vai reconhecer. Porque aquilo que é inconsciente, quando ele sobe para a consciência, aí você pode atualizar. Nossa, mas isso eu fiz quando eu tinha 14 anos. Será que ainda cabe essa roupa em mim? E aí você vai se ajustando, né? Estou de É. história, né? Não, não, nossa, a gente vai ter que encerrar, mas só queria. A última coisa. Eu adoro essas conversas, adoro conversar com vocês. É muito gostoso. A última pergunta, não, eu vou te pedir, Ângela, para contar, para amarrar um pouquinho a fala também da Ieda, né? A gente fala sobre cadeiras básicas, né? Estudar anatomia, enfim, né? Mas tem algo. O estudar anatomia é uma base, pelo que eu entendo, é uma preparação para algo muito mais profundo que vai além. E para mim, esse muito mais profundo que vai além, casa muito com uma historinha que você contou sobre a pergunta que te fizeram no grupo da Regina Fá, que você falou do ombro. Achei o máximo. Conta de novo. A criança chegando aqui, né? Conta a história. Fui eu, então, assim, eu já tinha feito consciência corporal, ginástica holística há 7 anos, sabia tudo, posição, onde é que está o ombro. Aí fui lá no grupo da Regina Fabre, que é anatomia emocional, processo formativo, né, formar o corpo. Daí ela falou, como está teu ombro? Para o grupo, né? Como está teu ombro? O que o ombro te conta? Eu dei uma do meu irmão assim, ele tá para cima, tá voltando, tá fazendo assim. Eu descrevi tudo anatomicamente, né? E ela falou assim, não estou falando a peça anatômica ou a anatomia onde está. Qual é a emoção desse ombro ficar nesse lugar? Assim, oi, ele fala alguma coisa? Oi, como assim? E aí, eu, tipo lição de casa, e eu comecei a reparar que o meu padrão é medo, né? Assim, então, tinha uma repetição de um gesto, de uma atitude de medo. E aquilo, assim, foi revelador. Eu falei assim, nossa, o corpo fala tudo isso? E isso tem muito no Rolfing. Porque quando você lê o corpo, você não quer saber a posição. Você sabe assim, aquela pessoa está falando que tem dor. Mas por que tem dor? O que será que ela faz? Como será que está, né? Nossa, gente, é muito legal. E é aí a transformação acontecendo, né? Você traz consciência daquele padrão, para aquilo que está acontecendo, e aí é do físico e de mental e todos os outros níveis também acontecendo. Porque a gente fala CB, né? E é da anatomia, é uma coisa seca, fisiologia, cinesiologia, mas isso só serve para a nossa expressão de ser humano. Porque quando eu me expresso, eu não estou nem aí que osso eu estou mexendo, que músculo, né? A expressão, por isso que ela chamava, não chamava Rolfing, ainda era integração estrutural. Porque eu falo com tudo, com todos os sistemas, com todo o meu corpo. Não falo com o úmero, a escápula. Exatamente. O ser integrado, o todo. E quando a gente toca, né, fala assim, a face, você não toca a face, você toca o ser humano. E aí a sua habilidade de leitura é para essa pessoa em qual camada está precisando mais diferenciação para poder escorregar. Então, essas habilidades que a gente vai trabalhando desde o CB. E eu estou cutucando todo mundo aí para a gente ter um workshop também, onde a Ângela vai poder falar um pouco mais sobre a fáscia, né? Que é um tema também muito estudado no Rolfing, né? Mas trazer aqui um pouco dessa degustação sobre o universo da fáscia, né? Vai ser bem interessante, uma experiência bem legal. E Ida, você quer trazer algumas palavras finais antes da gente fazer o encerramento? Eu acho que é só convidar todo mundo, né, que tiver interesse para vir nos conhecer. Você pode conhecer o Rolfing a partir de um rolfista, né, fazer seu processo de Rolfing, sentir no seu corpo como é essa experiência de aumentar o seu potencial humano, de ser mais feliz, mais pleno. Você também pode ir no workshop nosso, que você já falou, né, Tárika? A arte do Rolfing. E quem já tiver consciência não, quem já tiver certeza que quer ser liberador miofascial ou rolfista, a gente, nosso calendário do ano, né? Sabendo onde é que você começa, no cadeiras, no liberação miofascial, e daí venha se formar com a gente.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada, Ieda, por disponibilizar o tempo de vocês para estar aqui com a gente, né? E de fato foi uma aula que nós tivemos agora, né? E também agradeço a todos vocês que assistiram a gente e espero encontrar vocês aí nessa jornada golfística. Bom. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Aonde eu Tá. aperto? Tem o sair ou um xizinho lá na frente, lá em cima. Tem. Isso, xizinho. Lá nesse xizinho vai ter gravar? Salvar? Isso. Aí você aperta o xizinho, aí vai aparecer uma mensagem. Deixar gravado. Só está escrito encerrar. Encerrar. Pode pôr. Encerrar. Eu não vou mais ouvir você, porque você fala tudo que eu tenho que fazer agora.